Olá, doutor Pablo, tudo bem? Bom dia, doutor Júlio. Tudo Bom bem? dia, Como é que como... você tá? Tá tudo bem? E a Tudo saúde? Como que bom? tá? Saúde física, mental, que é mais importante, né? O resto a gente corre atrás, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu vou ser sincero pra você, falando em saúde, É, que ultimamente eu tô bem tenso, sabe? Eu tenho um é, negocinho de tensão nos ombros, e desde que eu comecei a advogar, tem um ano e pouco que eu comecei a advogar, piorou bem. Aí eu tenho ido na fisioterapia e tal, mas tô cuidando, é importante, né? é Eu importante, acho que a viu? gente que trabalha nessa área, lida com o público, com processos, com coisas importantes ali, acho que a gente sempre tá muito tenso, né? A gente tem que buscar relaxar um pouquinho. Doutor Pablo, cuida sim, viu? Cuide da saúde física, mental. Eu já tive muitos alunos que tiveram problema de depressão, ansiedade. É um ramo maravilhoso, ele é lindo, né? Eu falo que quanto mais tempo você tem, mais valorizado você é. Um dos poucos ramos assim no Brasil, no mundo, eu acho. Mas, doutor Pablo, se cuida, viu? Se cuida da mente, ó. Sim, Eu não sei com certeza. que hobby que você tem, mas tem um hobby ou uma religião, porque é um ramo maravilhoso, mas ele exige muita saúde mental, né? Que é desgastante. Sim, E sim. às vezes você vai para casa e não consegue dormir, fica pensando no caso, fica Não, pensando, não é isso? não, não. Fica pensando como é que É, vai resolver, o que vai fazer, se vai dar certo ou não. Com certeza. Ainda mais é porque, assim, hoje o que eu tenho para tratar aqui com o senhor é relação a um uso capião especial rural. Só que legal. não é a minha área, né? Eu sou advogado previdenciarista, né? Hoje 90% da minha demanda é dentro do direito previdenciário, né? Eu estou atuando já há um ano e pouco como advogado, mas eu já tenho experiência na área aí um pouco mais de 5 anos já. Então, Que assim, é uma legal. área que eu gosto muito, para mim é rentável, é muito boa, eu não tenho nada que reclamar, mas assim, como a gente está lidando ali com o direito da pessoa, muitas vezes a aposentadoria, né, eu trabalho mais com benefícios rurais, né? Eu pego todas Ah, as tá. áreas, mas mais benefícios rurais hoje por conta do lugar que eu moro, né? Eu tenho um escritório aqui que é próximo à área rural, então assim, ali eu atendo muito essa demanda rural. E assim, você está lidando ali com o direito da pessoa, né? Ela pode se aposentar ou não, e, assim, é um valor que vai influenciar muito na vida dela, na qualidade de vida dela ali, né? Muita A maioria das pessoas responsabilidade são também, né, idosas, doutor Pablo? é uma responsabilidade muito grande, E muita né? cobrança também, né? Inclusive, Porque às com vezes certeza, o brasileiro a gente não sabe como funcionam as coisas, a gente não aprende na escola, então ele fica cobrando advogado, advogada. Eu vou cobrar, vou apertar sim, meu advogado porque aí vai sair. Não é culpa do advogado, advogado, né, doutor? É do sim, judiciário, né? é como nesse caso mesmo que eu peguei de uso capião. O que, que acontece? Eu peguei esse caso, foi em setembro do ano passado, né? Essas pessoas já são clientes minhas já, né? Já fiz, já atuei na área previdenciária para elas, vendo questão de salário maternidade, aposentadoria, né? E assim, aí acabou surgindo essa possibilidade de atuar lá nessa ação de uso capião, né? Eles me contrataram, só que eu nunca atuei, entendeu? Não é minha Conta área, não comigo, tenho conta comigo. especialidade nenhuma nessa Mas, área. mais que um E também, professor, você ganhou um amigo aqui pra vida, tá bom? Que você precisar do direito obrigado. imobiliário, você fala comigo sim. Se eu precisar de alguma coisa, indicar alguém previdenciário, eu vou indicar você. Que eu já vi que você é uma pessoa do Muito bem, obrigado. viu? Eu digo mesmo também, com certeza. Pode ter certeza que se eu tiver que indicar, eu também indico o senhor. Então, assim, o que, que acontece? Eu não tenho experiência, né? Então o que, que eu fiz? Eu procurei uma pessoa que tem experiência na área, né? E aí eu levei esse caso até uma advogada, aí acabou que ela me passou um outro caso também dentro da área previdenciária, uma questão de revisão do buraco negro, assim, uma área, tipo, um processo muito bom, que provavelmente a gente vai ganhar também, com um valor bem considerável. Eu falei, cara, eu vou trazer esse processo aqui para ela também, a gente faz junto aqui, ela já me trouxe um caso, eu levo outro para ela, ok, levei para ela. O que, que acontece? Ela foi me enrolando desde setembro do ano passado, aí chegou outubro, novembro, dezembro, nada, e ela sempre pedia alguma informação nova. E como eu sou leigo dentro dessa área de uso capião, eu não entendia as coisas que ela estava precisando, mas eu ia atrás. Né? E aí o que, que acontece? Eu reparei agora no começo do ano que ela não queria fazer o caso, eu não sabia por quê. Né? O pessoal já tinha adiantado parte do valor para gente, né? Já tinha pago a ela, só que ela não queria fazer o caso, não entendia. Aí eu fui até o escritório conversar com ela pessoalmente, e aí ela deixou soltar que ela conhece a família que a princípio é dona das terras lá. Né? E aí eu falei assim, Hum, provavelmente é isso. Ela não quer se envolver, só que ela tá constrangida, sem jeito de falar. Mas o negócio é, ela acabou me atrapalhando muito, porque, poxa, desde setembro do ano passado, sabe, eu tenho que vir dando desculpas, né? É por isso, é por aquilo. A minha sorte foi que alguns documentos eles não me enviaram. Então, assim, isso foi atrasando um pouquinho. Teve um momento que a moça que me contratou, ela pediu para parar o processo. Falou, olha, Pablo, não faz nada por enquanto, porque a gente teve um problema aqui de família, a gente vai resolver isso antes e a gente entra em contato com você. Eu falei, beleza. Aí eu pude usar até isso como justificativa, sabe? Eu falei, que você pediu para parar o processo, né? Eu fui parando aqui e tudo mais. Mas, enfim, eu não gosto de agir assim, sabe? Eu sou muito ético, muito eu sei, a gente transparente. percebe, Aí eu percebe. Ela deveria procuro, ter sido sabe? sincera, O né? É não acordo. ficar enrolando. As pessoas, às E vezes com é tão mais certeza. simples falar, né? O que tá pensando, né?
Só que as pessoas Isso ficam... Ô, ser humano. Entendi. Na minha área mesmo previdenciária, por exemplo, ontem mesmo eu atendi uma senhora aqui, questão de auxílio-doença também, dentro da área rural, era 10 e pouca da noite, né? E eu respondi ela. Aí ela, Pablo, eu vim através de indicação de fulana, que é cliente sua, ela falou que você é muito bom, que você atende a gente rápido. Eu pude perceber que realmente você explica muito bem, né? Fala com palavras normais, sem juridiquês, né, que ela quis dizer. E aí, e tá me respondendo quase 11 horas da noite, né? Então, assim, é assim que eu gosto de tratar os clientes, sabe? Eu não tenho horário para trabalhar. Me mandou, eu tô ali no celular, tô vendo, já respondo, já vejo, já marco, já combino. Só que o que acontece? Como essa área de usucapião foge muito do que eu atuo, acabou me atrapalhando muito, entendeu? Porque, assim, eu tentei com essa colega. Aí agora eu fui, achei até uma outra pessoa para poder fazer também. E aí eu, tirando minhas dúvidas com essa outra pessoa para fazer essa parceria, eu senti ali que ela engasgava em muitos momentos. Eu falei assim, cara, acho que vai me atrapalhar também, não tem Não. jeito. Aí eu falei, cara, eu vou atrás e eu vou resolver isso sozinho Boa, Pablo, da melhor boa, forma. boa. Sabe por quê? Porque... Procurando no YouTube e tudo mais, eu caí até do senhor, né? Eu falei assim, cara, o cara é muito experiente na área, vou ver se tem alguma forma de eu chegar até ele. Até mandei mensagem pro senhor no Instagram, pedi para mim dar o link do curso, só que eu falei assim, pô, cara, um curso agora nessa altura para eu fazer, será que demora quanto tempo até eu entender tudo ali, poder fazer sozinho? Será que ele não faz algum tipo de consultoria? E aí eu vi que fazia, eu falei, poxa, perfeito. Eu faço sim, Pablo. Eu atendo muitos advogados por mês, muitos advogadas, faço mentoria no sentido de resolver o caso, trazer a tese, corrigir a peça inicial, contestação, recurso. Por isso, faça isso, Pablo. É mais fácil, às vezes, você com a competência que você tem, com a humildade de estudar, né, você é estudioso, correr atrás. É mais fácil eu te ajudando com uma mentoria para corrigir uma peça, um despacho confuso, um recurso, uma preparação para uma audiência, do que às vezes você pegar um colega, querer ajudá-lo, né, uma troca recíproca, e o colega muitas vezes não entende, não é esforçado igual você, não é humilde no sentido de saber que tem que estudar, se atualizar. Então, parabéns. Eu acho que a mentoria é fantástica por causa disso. Pablo, dá para você resolver sozinho, com a qualidade que você tem no seu atendimento, a sua honestidade, sem queimar o seu nome, né? Com certeza. É o principal para mim, Tá porque, louco. poxa, eu sou um advogado iniciante, né? Eu não tenho 2 anos ainda de advocacia, então, assim, querendo ou não, quero fazer um bom nome, né? Claro. As pessoas terem mim como referência, né? De um bom advogado. Claro. Não é aquele advogado que acontece, né? Não, outra coisa, pegar documento e ficar enrolando não faz nada. Poxa, eu falo, a gente precisa de um tempo para fazer uma ação de usucapião, normalmente uns 20 dias, né? 10 a 20 dias. Imagino que no previdenciário talvez também você precise desse tempo para poder estudar o caso, né? Muito rápido. É muito rápido, Às né? vezes você chega para mim, se tiver tudo alinhado, no mesmo dia, no dia seguinte, você já consegue, assim, né? Eu sou muito sistemático, eu gosto de fazer tudo rápido, eu sou muito ágil, eu não perco tempo, porque assim, graças a Deus está chegando mais clientes, então assim, com isso o volume vem aumentando, mas eu não quero perder a qualidade, sabe? Eu quero continuar fazendo um negócio bem feito. Legal, então assim, legal. 2 dias, 3 dias, se tiver tudo alinhado, que a distribuição não enrola aí, essa ação de usucapião você vê desde setembro do ano passado. Então, assim, poxa, um constrangimento que eu fico sentindo, sabe? Eu vi que, assim, eles são boas pessoas, né? Me entenderam, eu fui muito sincero com eles, falei a questão da outra advogada, óbvio, não inventei nada sobre ela, não falei mal dela, nada. Claro. Eu não ia queimar ela, assim, eu falei da forma mais branda possível, sabe? Aí eu falei, expliquei a situação, expliquei que provavelmente ela conhece a família, que por isso ela não queria fazer, né? E aí eu expliquei, eles entenderam tudo mais, e assim, tá tudo resolvido. Aí agora eu não tenho pra onde fugir, eu tenho que entrar com essa ação o quanto antes. Vai dar certo. Só que o que acontece? É uma questão que mora quase que a família toda lá. Então, assim, eu tô com medo de fazer alguma coisa errada e essa família tem que ser obrigada a sair de lá, me entende? Então, assim, eu quero fazer algo bem feito para conseguir isso para eles. Vamos fazer assim, eu vou te ajudar inclusive a fazer o croquis dessa peça. Porque no final da nossa conversa, da nossa mentoria, você já tem a peça mais ou menos pronta para distribuir, tá bom? Vamos juntos. Me fala uma coisa, Pablo. Me explica um pouquinho da história. Essa família tem a posse lá há quanto tempo? Como que ela adquiriu esse imóvel? Vamos lá. Começou com o pai, tá? Senhor Antônio. Ele tá lá há cerca de 43, 46 anos já, né? Ele foi trabalhar lá a convite da dona, que era dona de toda a propriedade, era dona de praticamente toda a área lá dessa localidade, né? Uma família muito rica. E aí ela chamou ele para trabalhar lá nas terras, ela tinha uma casa lá, e aí falou, olha, você pode vir com a sua família e vir morar aqui. E ele foi levou todos os filhos na época para lá e foi morar lá. Na época era uma casa só, né? E aí o contrato que ele fez com a dona era o seguinte, ele morava na casa, cuidava da casa em si, cuidava lá de toda a terra, né? E podia plantar lá, só que o que ele vendesse, ele teria que pagar 15% de porcentagem.
Esse foi o combinado na época, né? E aí, com isso, teve uma filha que estava passando por uma situação difícil, e aí ele pediu à dona lá das terras se ele poderia construir uma casa do lado, né? A dona da terra permitiu e ela mesma construiu. Com o dinheiro dela, ela pagou os pedreiros na época, ela que fez essa casinha do lado lá para o filho dele, perdão, o seu José. Tá. Aí depois, passou poucos anos, ele construiu a casa da filha. Aí ele construiu essa outra casa, né? Tinha uma já, construiu uma casa para o filho, que a própria proprietária na época construiu, e ele, o seu Antônio, construiu uma casa para a filha. Ela permitiu que ele construísse, ele foi e construiu. Aí, ao longo dos anos, ele construiu uma garagem lá também e uma igreja, que eles são bem religiosos, sabe? Construiu uma pequena igrejinha, assim, bem no quintal mesmo, nada grandioso não, mas a coisinha deles lá. Né? E assim, ele se aposentou lá nas terras, ele sempre trabalhou lá, sempre plantou lá, e aí ele conseguiu se aposentar como lavrador, trabalhando lá mesmo nessas terras, entendeu? Aí, em 2016, 2013, e essa informação eu não tenho certo, porque eles não conseguiram me passar, eu também não consegui achar, não sei como que eu faria para achar, como que eu consigo essa certidão de óbito, né? Porque, a princípio, quem se dizia dono de lá se chama Pedro Berbert, e esse Pedro morreu em 2016 ou 2013, eles não têm como precisar, mas foi entre 2013 e 2016, né? Depois disso, quem assumiu lá foi o irmão desse Pedro, se chama Antônio também. E aí o Antônio assumiu lá, só que assim, não pediu para eles saírem de lá, nem nada, continuou. A princípio não combinaram nada, nem aí, a princípio, desde 2013 ou 2016, eles continuam lá. Hoje, esse Antônio, que é o autor da ação no caso, ele ainda planta lá para vender, mesmo aposentado, acho que ele tem 84 anos, se eu não me engano é 84 já, mas está muito bem de saúde, sabe? Não toma nenhum remédio nem nada, tá ótimo de sanidade também. Esse é até um ponto que eu quero tocar, que eu não posso esquecer que é muito importante, porque ele é mais velho, né? Pessoa de mais idade, a esposa dele tem acho que quase 90 anos, e assim, eles não querem passar por uma situação de estresse. Com isso, ele fez uma procuração pública para a filha dele representar ele nessa ação. Eu queria saber se isso é possível também, sabe? Se vai dar algum problema ou não, se tem que ser ele mesmo, né? Eu fiquei com essa dúvida também. Eu vou te explicar tudo, você vai ficar craque hoje no assunto. Eu sei que a sua área é previdenciária, mas eu te convido a fazer a pós online de direito imobiliário, porque é uma área que também é importante onde você está. Tanto o previdenciário como o direito imobiliário são áreas que podem te ajudar, né? Em relação a... Com certeza, eu tenho pensado muito nisso, porque tem outras pessoas também que às vezes vêm perguntar, entendeu? Dentro da mesma área, e às vezes eu estou pensando assim, me especializar agora, porque às vezes surge um outro caso, já vou estar mais bem preparado, entendeu? Verdade, verdade. Conta comigo sim. E vai ter um curso, acho que é sábado agora, aqui em São Paulo. Vai ser a sala de aula no nosso auditório aqui do escritório. É o dia todo, é sábado o dia todo. Nós só vamos falar de casos práticos de uso capião. Você está convidado, se quiser vir, eu acho que ainda tem, se não me engano, tem 2 vagas ainda. Se você quiser, será um prazer. Para mim fica muito longe, né? Que eu sou do interior do Rio de Janeiro. Ah, entendi. Né? Fica bem longe. Mas não faz mal. Se não der certo essa vez, vai uma outra vez, faz online. Você ganha um amigo aqui, vai dar tudo certo, tá? Mas deu para entender bem a história? Deu sim. Me fala uma coisa, quanto tempo de posse de fato eles têm? Eles, né, do imóvel? Depois da morte desse Pedro ou antes da morte desse Pedro? Na verdade, a posse... Ele combinado com esse Pedro. Com o Antônio nunca chegou a combinar nada demais, não. Só com o Pedro que ele tinha esse combinado de porcentagem, mas ele pagava só quando ele queria também, entendeu? Eles não tinham nenhum contrato, aquilo ali era só verbal. Entendi. Mas quanto tempo ele mora ali? Agora, se for posse, no total mesmo, são 43 anos. 43 são 43 anos no total. Uhum. Eu já fiquei contente com 2 coisas aqui. A primeira em relação à idade, né? Pela idade que você me falou, já cabe prioridade processual. Então, vamos ter um uso capião mais rápido. Dá para pedir prioridade processual em preliminar, eu vou te explicar tudo. E isso é muito bom. O segundo ponto, que pelo tempo de posse que eles possuem, maravilhoso isso, dá pra gente pensar no quê? Dá pra pensar no uso capião de 36 espécies. Pena que a gente aprende 5, 6 espécies, mas tem 36 espécies de uso capião. E hoje em dia, eu já percebi que você, Dr. Pablo, já é diferenciado, né? A gente percebe fácil. Por que diferenciado? Porque é estudioso, é uma pessoa respeitosa com os clientes, gosta de fazer a coisa certa, né? E fico muito feliz. Isso me anima. Quando eu conheço doutores igual
igual você, eu fico muito feliz. Porque eu dou aula todo dia e eu vejo de tudo. Vejo de tudo, Pablo. Vejo pessoas que não têm condições de advogar, porque não tem força de vontade, acha que passou no OAB já tá bom. Então é triste de ver isso, né? Então você é diferenciado, parabéns, você vai fazer muito sucesso. Conta comigo, ganhou um amigo aqui, tá? Infelizmente, hoje também virou muito comércio, né, Pablo? Eu vejo que tem muitos cursos, na área previdenciária também, né? Mas tem muitos cursos. Nossa, faça o curso e ganhe 10 dígitos, ganhe 5 dígitos. Cada mentira, cada estelionatário, né? Seja referência sem ter experiência. Como que você vai ser referência em alguma coisa sem ter experiência, Pablo? Exatamente, sim, com certeza, Com certeza. Às vezes eu até vejo não criticando, ó, cada um faz o que quer da vida, claro, que acha claro. certo. Às vezes eu vejo até colegas, né, que são novos na advocacia, têm pouco tempo de experiência, também vendendo curso e prometendo grandes coisas. Aí, poxa, você vai pesquisar ali o colega, né? Os processos, você vê que ele não tem quantidade absurda de processo, não tem nada demais, tem pouco tempo de OAB. Né? Então, OAB tudo bem, não quer dizer grande coisa, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que para a pessoa realmente ser especializada em determinado assunto e prometer que você vai ganhar 10, 20, 30 mil com aquilo, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa que tem alguma carreira, alguma história aí a contar, né? Tem livros publicados, né? As pessoas hoje em dia vendem curso, vendedor de curso. E às vezes a pessoa, muitas vezes, nem advogado né? Às vezes trabalha no cartório, é um oficial de cartório. Vou ensinar você a ganhar milhões na advocacia, mas peraí, eu vou te ensinar sendo que eu sou cartorário? Não tem lógica, né? É esquisito, é esquisito. É muito estranho. Vamos tá cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum. Mas o povo também, acho que também tá caindo a ficha, né? Do que o que é de verdade e o que é de mentira, né? Acho que tá caindo a ficha também, né? Um curso lá que eu vi, grandes honorários de advocacia. Você acha isso queima até a imagem dos advogados, porque quem vê de fora fala, nossa, advogado só pensa em dinheiro, não é nada disso, a vida não é isso. Quantos casos eu tenho certeza pelo seu perfil que você já pegou para não ganhar nada de honorário, mas você confiou na causa, não é? Pouquíssimo, acontece. Né? Porque... mais que, poxa, às vezes aparece um caso assim de uma pessoa que a gente vê que está numa situação vulnerável muito grande. Tá vendo? Olha lá. Né? E a gente fala, pô, cara, como é que eu vou tirar dinheiro dessa pessoa? E não é só pelo dinheiro, entendeu? A gente tem que fazer amor, né? Tem que ter amor. Não é só pela grana, sabe? E às vezes um cliente compensa o outro. Então, às vezes você não cobra nada em um, ou cobra pouquinho, uma merrequinha, sabe? Só para ajudar com algum custo, mas às vezes tem um outro cliente ali que tem bons honorários, entendeu? Você consegue receber e suprir aquilo ali que faltou em determinado momento. Na advocacia nós trabalhamos muito por amor, né? É verdade, muito por amor. Sim, com certeza. Verdade. Mas só boas notícias, viu? Doutor Paulo, olha que legal, de 36 espécies dá pra gente trabalhar, vamos trabalhar com o uso capião de segurança, que é o uso capião extraordinário. Por que extraordinário? Porque esse uso capião permite a má-fé, não é o caso, mas permite a má-fé. Não tem limite de metragem. Esse uso capião também poderia ter outras ações de uso capião no nome, outras propriedades no nome. Então, é um uso capião que eu falo que de 36 espécies é um uso capião de segurança, porque dificilmente nós vamos perder esse uso capião. Já que dá para usar esse uso capião, vamos usar. Ah, mas vai dar um tiro de canhão numa mosca? Vamos. É melhor do que ir para uma guerra com uma faquinha, sem necessidade, né? Sim. Então a gente já sabe qual que nós vamos usar. É o extraordinário, 1238 do Código Civil. Para não dar erro e para a gente conseguir ganhar com facilidade. De 3 procedimentos que tem de uso capião, judicial, extrajudicial e administrativo. Eu não orientaria usar o extrajudicial. Estão vendendo muito que a advocacia extrajudicial é rentável, tudo é extrajudicial. Mentira. De cada 100 casos de uso capião, 97, 98 ou mais são casos de uso capião judicial. Porque o nosso cliente, o brasileiro, não guarda documentos. Quando guarda é pouco. Existem questões polêmicas como a soma de posse, eu vou te explicar que é o caso. Existem questões do cartório ser conservador, existem questões que a gente precisa criar provas dentro do processo. Então também não enxergo ser caso de uso capião em cartório. Acho que nós vamos perder tempo, o cliente vai perder dinheiro. E tem outra também, doutor Pablo, eu estou aqui para te proteger. Como já houve um desgaste, porque já demorou para distribuir essa ação, se a gente for procurar o cartório, depois a gente perder 4 meses, 6 meses o cartório e não dá certo, aí o cliente vai ficar com raiva, vai ficar chateado com você, às vezes bobeira, né? Então, não é caso de extrajudicial. Também não é caso de uso capião administrativo, a REURB, Regularização Fundiária, também não é. Nós vamos buscar o uso capião judicial. Então o nome dessa ação, doutor Paulo, vai ficar assim, ação declaratória de uso capião judicial extraordinária social. Extraordinária social. Social. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Porque usa para residir, para morar, né?
Como que nós vamos fazer essa ação? Então, nós já sabemos a ação, já sabemos a tese. Vamos fazer um endereçamento. O endereçamento, quando tem vara especializada, é a vara de registros públicos, que a gente vai mandar. Aí não tem. Aí é vara civil. É a vara civil que vai julgar esse caso. É a vara civil. Então, endereçamento é a vara civil. Na qualificação dessa ação, nós vamos fazer uma ação de jurisdição voluntária, porque é uma ação declaratória, não é litigiosa. Então, nós vamos colocar quem? No polo da ação, dá para colocar a filha. Dá para colocar a filha, mas se a gente colocar a filha, nós vamos ter que usar a tese da soma da posse, doutor Pablo. Soma da posse. A soma da posse pode ser originária ou derivada. Eu posso fazer uma ação de uso capião no meu nome com um dia de posse, mas eu uso a posse do meu pai e da minha mãe. Ou eu posso fazer uso capião com um dia de posse no meu nome, mas eu comprei a posse de alguém, através de cessão de direitos possessórios e afins. O pai, o cliente, ele deseja muito, doutor Pablo, que seja no nome da filha? Ele quer, na verdade, que ela só represente ele no processo. Não que faça a ação no nome dela, só que ele seja representado por ela. Entendi. Então, nesse caso, para facilitar a vida de todos, né, e dar mais segurança ao processo, eu faria o quê? Eu faria a distribuição no nome dos pais, porque eles são detentores do direito, é mais fácil de provar, e quando entrar em contato, alguma coisa, explica para ela, né, como que está a ação, para ela explicar para os pais, já que ele quer a participação da filha, dá uma atenção para ela. Mas eu faria a distribuição no nome deles, facilitaria muito para o doutor ganhar a ação com mais facilidade. Ele é casado? Casado, né? Casado. Então, uma ação de direito imobiliário, ele é desconsórcio necessário. Nós temos que incluir, a esposa, né, no polo da ação também. Essa ação vai ficar assim: endereçamento, vara civil. Qualificação, marido e mulher. Nome da ação: ação declaratória de uso capião, ou ação declaratória judicial de uso capião, extraordinária, social. Vírgula. Conforme artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, e enunciado 492. Da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Por que nós vamos mencionar esse enunciado? Porque esse enunciado separou a água do vinho, né? A posse, a partir desse enunciado, passou a ser considerada um direito sui generis. Tanto é que no divórcio entra na partilha de bens, a Receita Federal orienta a fazer a declaração, então mudou da água para o vinho. A posse não é aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? Hoje a posse, ela é um direito econômico. Eu posso comprar, posso vender através de cessão de direitos possessórios e afins. Então essa ação nossa, como é uma ação declaratória, não vai ter réu. Não vai ter réu porque não tem réu. O uso capião, em regra, não tem réu. Quando o advogado, eu falo para os alunos, né, até no meu livro Uso Capião, quando o advogado, ou nos modelos do Google que a gente vê, ele coloca réu, na verdade ele errou. O advogado errou a peça, porque não tem réu. Eu vou pedir a citação do último proprietário que conte na matrícula os seus herdeiros, os confinantes, mas ela não nasce com réu. Alguns estados, doutor Palabra, nós temos que, infelizmente, inventar um réu de mentirinha, né? Para conseguir distribuir a peça no sistema do TJ, mas é uma falha do sistema do TJ, porque o uso capião não é litigioso, ele pode se tornar litigioso no decorrer da ação se alguém se habilitar, se alguém contestar, mas em regra a ação não nasce litigiosa, entendeu? Uhum. Entendi. Então, aqui no caso tem até essa dúvida aqui que eu queria ver como que eu faço para tirar com você também, que é o seguinte: a princípio tem até o registro desse imóvel, né? Só que eu não sei se realmente é desse imóvel que eles moram lá, né? Porque esse Antônio, que é a princípio o dono, né? Ele é dono de quase tudo ali, né? Então assim, eu não tenho certeza se é ou não o registro de imóvel é referente a essa propriedade. Entendeu? Porque nada cita sobre essas casas que foram construídas lá. Que nós podemos... eu faria para ver se é de lá mesmo? O que nós podemos fazer? Nós podemos conversar com o cartório e solicitar uma certidão do cartório atualizada de quesitos. Nós temos várias certidões que nós podemos solicitar ao cartório de imóveis, que é uma consulta pública. Nós podemos fazer uma solicitação de certidão de quesito. O que é isso? É uma verdadeira pergunta que nós fazemos ao cartório. Cartório, o imóvel, quero saber qual que é a matrícula ou a transcrição desse imóvel. Ele é situado na rua tal, endereço tal, número de contribuinte. A gente vai fornecer todas as informações possíveis, né, para ajudar o cartório.
e com isso a gente vai normalmente ter uma resposta do cartório. Se achou o registro, ele vai responder, se não achou, ele vai falar que não tem, mas é mais fácil o cartório localizar. Certidão de quesitos. Esse é o nome, viu, doutor Pablo? Entendi. Porque eu até tenho aqui, né, o registro, né, o número da matrícula, tudo certinho. A área lá tem 21 mil metros quadrados, né, mas nada fala sobre essas casas. Achei estranho. Acho que deveria falar, né? Deveria falar. É que o sistema registral no Brasil ele é falho, né? Na verdade, doutor Pablo, tem muita falha. Nós temos um queijo suíço. Tem muitos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. É uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, né? É uma realidade. O que pode acontecer, por exemplo, se eu juntar esse documento aqui no processo, né? E no meio do caminho eles contestarem isso e alegarem que não se trata dessa propriedade, né? Esse documento não é dessa propriedade que eles vivem lá. Isso será que vai gerar algum dano ou não? Na verdade não, porque o uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Então é a situação fática. Vamos dizer que alguém se habilite ao processo, não é esse imóvel o nome da matrícula. Não, vai falar que houve uma confusão por um lapso, mas o que interessa é a situação fática. E realmente a posse existe daquele imóvel há tanto tempo, entendeu? Uhum. Então, em regra, não vai gerar prejuízo, não. Claro que a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente ganha ação de uso capião, se tem uma matrícula, aquela matrícula vai ser encerrada e vai ser aberta uma nova. Ou naquela matrícula vai ser registrada uma sentença com efeitos originários. Mas o cartório também não é bobo. O cartório, quando vai fazer o registro, ele vai fazer essa conferência. E no decorrer da ação também é feita essa conferência, viu? Uhum, entendi. Então, assim, a princípio, então, eu não faço essa ação com uso capião especial rural, né? Não faz, não. Faz o extraordinário. Então. Sabe por quê? Você acha mais seguro, mesmo ele tendo trabalhado nas terras lá? Muito mais seguro. Por quê? Nós temos 36 espécies de uso capião. Essa uso capião especial rural, ela é interessante, mas ela é cheia de requisitos a mais. Então, se o juiz ou a juíza aplicar um conhecimento subjetivo, um entendimento subjetivo, às vezes você perde a ação por bobagem. Então, vamos trabalhar numa ação que não dá essa abertura para um entendimento subjetivo, porque é uma ação muito aberta. Então, a chance da gente ter sucesso é muito grande, entendeu? Entendi. Eu estou me baseando mais nela porque a outra colega advogada, né, que eu comentei com o senhor, ela que tinha proposto isso, né? Ela falou que seria melhor, mais seguro essa ação. Não, na verdade, com muito carinho, muito respeito, né? Mas a escolha é inadequada, né? Porque se nós temos a possibilidade de usar um uso capião, que não exige boa-fé, não tem limite de metragem, tem tudo para dar certo, nós vamos trabalhar com uso capião constitucional rural ou especial rural para quê? Para amanhã ou depois o perito ir lá e falar, não, tem um 0, tanto a mais, perdeu a ação, entendeu? Achamos um imóvel no Acre, no seu nome, perdeu a ação. Então, não vamos entrar nessa não. Não vamos dar a possibilidade do judiciário julgar improcedente em virtude de bobagem, né? Esse registro aqui desse imóvel que eu tenho, inclusive, tinham vários donos aqui, pelo que eu percebi, né? E aí, quem comprou lá foi esse Antônio, né? Que é o irmão do Pedro que faleceu. E ele comprou lá foi em 2019. Né? Mesmo ele tendo comprado lá em 2019, isso também não implicaria em nada, né? Não implicaria em nada. Eles, a princípio, estariam ainda de boa fé ali, né? Porque ninguém pediu para eles saírem dali. Né? Inclusive, esse Antônio já chegou a comentar recentemente, conversando com o autor da ação, que ele teria direito a determinada área ali, né? De um pedaço para frente ali, já era dele, era direito dele. Então, assim, eu acredito que qualquer coisa, se o processo se tornar litigioso, ele pode até querer fazer um acordo, né? E aí eu já comuniquei isso a eles, eles até gostariam que isso acontecesse, porque eles ficariam com as casas, com as 3 casas, e toda a terra ali que serve para plantação, eles abririam mão, né? E eu acho que a princípio o réu, né, o Antônio, né, ele concordaria, porque para ele ia ser muito mais vantajoso do que perder tudo, né? Correr o risco de perder tudo, entendeu? Então, assim, o que eu queria, pelo menos, ter como garantia seria, pelo menos, o direito de retenção ali, sabe? Entendi. Em relação aos imóveis. Você acha que é possível a gente conseguir, pelo menos, a retenção, caso a gente não consiga a área toda? Porque eles não fazem questão da área toda, entende? Eles não fazem, eles fazem questão da casa para eles terem onde morar. Não, vai dar certo sim, porque nós vamos trabalhar com uma tese de segurança, um uso capião que permite até má fé. Nós vamos trabalhar com a súmula 237, que é uma súmula que blinda, ou seja, se alguém entrar com uma ação, seja uma possessória, uma ação demarcatória, você está usando a súmula 237 do Supremo,
eu vou falar sobre ela, você está usando para quê? Para blindar a sua ação. Então nós estamos trabalhando com uma peça para regularizar um imóvel, mas uma peça para trazer segurança também, entendeu? Uhum. Que é o mais importante, né? Que é o que você precisa fazer. Além de dar segurança ao seu cliente conseguir regularizar o imóvel, você está dando segurança para ele, para a família, para conseguir, de fato, não ter dor de cabeça, entendeu? Esse contrato de porcentagem que eles tinham, será que isso vai implicar em alguma coisa? Talvez, aí é o que você falou, né? Tem a questão ele pode ser possuidor de má fé nesse caso, então, né? Pode Então, ser. sim. E outra coisa, por isso, olha que detalhe importante, por isso a escolha do usucapião que a colega propôs estava errada. Porque esse usucapião que você está usando, ele permite a má fé, e esse usucapião que o doutor está usando também, além disso, ele não exige que você junte um justo título e boa fé. Então esse documento a gente não vai nem juntar, entendeu? Nós não vamos nem juntar e nem entrar nesse mérito. Olha, aqui no começo foi, não. A gente vai explicar que entrou na posse, a partir do ano tal, daí fez benfeitorias. A gente vai contar o que? As situações boas, as situações que colocam em dúvida, a gente vai deixar para lá, a gente vai omitir porque não tem sentido contar, entendeu? Uhum. Entendi. Então o que nós vamos fazer? Esse usucapião vai ficar endereçamento, vara cível, qualificação, os dois. Depois, nome da ação, ação declaratória, porque não é litigiosa, ação declaratória judicial de usucapião extraordinária, social, vírgula, conforme 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Depois que nós vamos fazer. Então, nessa ação, nós não vamos fazer em face ou contra, porque não tem réu. Nós vamos abrir uma preliminar. Se eu tiver que colocar um réu lá no sistema, porque provavelmente eu vou ter que colocar, aí nesse caso eu incluo na petição esse Antônio? Na verdade, se o sistema do TJ do Estado é falho, alguns estados são, você inclui o réu de mentirinha no sistema do TJ. Quem é o réu de mentirinha? O último proprietário que consta na matrícula, entendeu? Entendi. Só para conseguir distribuir a ação, mas não precisa colocar em face na peça. Uhum. Até acontece, às vezes, um juiz, uma juíza que não é do ramo, porque vara civil é 880, é uma vara boa, o juiz, a juíza também gosta desse assunto, é uma vara muito ruim, porque julga de tudo, divórcio, separação, alimentos, batida de veículo, algumas até criminal, né? Então, essa vara que não é especializada, às vezes o juiz, a juíza, o assessor, a assessora, não gosta do assunto, não conhece o assunto, então ele falha muito, até nos atrapalha. Então, pode ser que pegue um juiz muito fraco nesse sentido, o juiz, ele vai pedir o quê? Doutor, inclua o polo passivo da ação. Aí o que o doutor faz? Faz uma peça dizendo que é uma ação declaratória, que não há que se falar em polo passivo, porque não tem réu, mas para evitar questões polêmicas, questões doutrinárias, requer a inclusão do réu, caso entenda necessário, de fulano, que é o último proprietário da matrícula. Só para evitar e dar um andamento ao processo. Daria para brigar, para discutir, mas não vale a pena, a gente quer ganhar ação, né? Eu não quero perder tempo brigando com o juiz, não. Não. Briga de ego é a pior bobagem que tem no direito, né? Não vale a pena, não. Não tem problema com isso, não. Então, essa ação vai ficar assim, hein? Depois que nós vamos fazer, depois de apresentar então o nome da peça e também os fundamentos dessa peça, nós já vamos trabalhar com a preliminar. Então, você pode fazer assim, preliminares. Uhum. Preliminar 1. Dá para pedir prioridade processual, né? Por causa da idade dele, né? Dele e dela, né? Eu coloquei aqui. Prioridade processual. A preliminar 2, eu acho que é o caso, não é justiça gratuita? Eles não são humildes? São sim. Vamos pedir a preliminar 2, então. A segunda preliminar seria a justiça gratuita. A terceira preliminar, nesse caso é importante já pré-questionar. Então, abre a terceira preliminar do pré-questionamento. Aí você explica. A posse é notória, mais de 40 anos de posse, uma decisão improcedente em relação a esse usucapião seria uma afronta ao princípio constitucional da função social da propriedade, também à lei federal, porque a ação do usucapião trata-se de uma ação declaratória, ou seja, você pode até, do seu jeito, né, explicar, ou seja, a parte bate na porta do Poder Judiciário só para provar os requisitos do usucapião. E ela quer a homologação desse direito, né? Não é uma ação litigiosa, a gente não está brigando com ninguém, só quer a homologação desse direito. Então você pode explicar do seu jeito ali. E aí você deixa claro, fica pré-questionado para efeitos recursais, recurso especial extraordinário, caso necessário. Por que você faz isso em preliminar? Porque como é um juiz de vara única, a gente não sabe a capacidade dele ou dela, a paciência, o amor que ele tem pela profissão de julgar de forma correta. Pode ser que seja um juiz que aplique uma metralhadora para bater meta do CNJ, né? O juiz, juíza.
Então, diante dessa situação, o que a gente tem que fazer? Tem que blindar a peça no sentido de falar, ó, se você não julgar direitinho, com toda a educação, nós vamos recorrer até Brasília porque nós vamos ganhar lá, entendeu? Uhum. Beleza. Então ficou o quê? Ficou a primeira preliminar. Isso, a tramitação preferencial, né? Vai da ganhar. de justiça e o pré-questionamento. E o pré-questionamento. A justiça gratuita, eles recebem aposentadoria? Recebe. Uhum. Mas Recebe. um salário mínimo. Ah, então, vai conseguir a justiça gratuita, hein? Dá. Uhum. Vai conseguir. Aí o que eu faria? Além disso, você me falou dessa questão registral, que está confusa, então eu abriria uma outra preliminar. Eu abriria mais uma preliminar. Essa preliminar seria para fazer o quê? Eu falaria nessa outra preliminar do vício registral. Quarta preliminar, do vício registral. Uso capião, além de ter o objetivo de regularizar imóveis, ele também tem a função de sanar vícios registrais. Imóveis que tenha sobreposição de área, imóveis que não tenha registro ou matrícula em lugar nenhum. Eu bateria nisso. Porque é uma forma do doutor também chamar a atenção do juiz que caso apareça um vício registral, igual nós falamos aqui, a questão de uma matrícula errada, a sobreposição, isso não pode impactar no direito do doutor não ganhar ação, entendeu? Entendi, porque aqui nesse registro que tem, aqui fala o seguinte, constituído por uma área de terras rural própria sem benfeitorias, né? Mas no caso não é sem benfeitorias, né? Porque lá tem a garagem, tem a igreja, tem as 3 casas em si, isso deveria estar incluso aqui, né? Deveria estar incluso também, verdade. Eu fecharia com essa preliminar, depois já iria para os fatos. Tá. Uhum. Nos fatos, nós somos obrigados a contar a história, mas de forma leve. Lembrando que esse uso capião não exige justo título, então a gente não precisa contar, bater muito nisso. Tem que falar que entrou na posse, assumiu a posse, que é verdade, né? Fez benfeitorias. Tem que falar que a posse é mansa, pacífica, animus domini. Fala também nos fatos que a posse é exclusiva e a gestão do imóvel é exclusiva. Posse exclusiva e gestão exclusiva. Inclusive, o que acontece? Esse Antônio, ele estava entrando lá na propriedade, ele entrava lá sem pedir permissão nem nada, só há pouco tempo, há um ano atrás mais ou menos. Ele entrava na propriedade deles lá sem pedir permissão nem nada, eles pegaram e fizeram uma cerca, criaram um portãozinho lá, para quando ele chegar lá, ele tem que bater a palma, bater no portão, entendeu? Para eles autorizarem a entrada dele. E isso também eu acho que é importante, né? Isso é importante também. Para ele em si, sabe, perdendo isso daí, para ele não vai mudar nada na vida dele, sabe? Pessoa assim, não dizendo que pessoas ricas têm que perder seu patrimônio, não é isso. Mas assim, essa família está lá há mais de 40 anos, né? Eles cuidam do imóvel como se de fato fossem deles, e eu entendo que né? Cuidam das terras, né? Eles têm criação de galinha, porco, de tudo que você possa imaginar, sabe? Eles cuidam com muito zelo de tudo lá, o pessoal na redondeza conhece eles como proprietários das terras ali, entendeu? Então, assim, e esse rapaz, esse senhor Antônio, é muito rico, entendeu? Ele é dono de quase tudo ali ao redor, tanto é que, assim, esse é um outro ponto que mais pra frente você vai falar provavelmente, que é a questão dos confinantes, né? Ali não tem ninguém do lado esquerdo, do lado direito, e na frente é desse Antônio também, entendeu? E não tem ninguém, são só terras ali que um rapaz planta ali, mas não tem nada na frente, entendeu? Então, assim, é outro ponto que eu também queria abordar depois. Você vê que essa peça ela vai ficar bem blindada, porque se aparecer alguma coisa, nós temos todos os requisitos para fazer com que essa peça seja objeto recursal. Então, o doutor está fazendo um trabalho muito bem feito, blindando o cliente, viu? Pode ficar com consciência tranquila, porque é um trabalho bem feito, digno da atuação do doutor, que tenho certeza que o doutor é fantástico na sua atuação. Hoje, assim, a gente está tendo essa primeira consultoria aqui, né? Só que, assim, a gente vai ter outra até, porque quando eu entrar com a ação, provavelmente se tornar litigioso, né? Eles vindo conta comigo, conta mas sim. aí, né, teria essa possibilidade também, né? Da gente marcar uma consultoria. Com certeza. Eu oriento o doutor, se tiver possibilidade, cadê? Tiraram daqui. Mas o meu livro, hoje é o livro mais vendido do Brasil, é o Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, não está aqui. Tiraram daqui. Esse livro tem vários modelos de peça, explicações, é fantástico, viu, doutor? Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. Muito legal. Vou comprar. Ele se tornou o livro mais vendido no Brasil.
E também, na hora que o doutor tiver um tempinho, entra no site www.portaleso.com.br. Tem vários cursos gratuitos de prática jurídica de direito imobiliário, direito civil, direito previdenciário, porque é gratuito, homologado pelo MEC e é fantástico. Os professores nota 1000. Eu falo isso porque é legal, é um site confiável, né, para você fazer cursos gratuitos, viu? Tem os pagos também. Parece uma área boa, né? Uma área rentável, né? Muito legal, uma área apaixonante, viu? Eu sou suspeito de falar, doutor Paulo, é uma área apaixonante. E você ganhou um amigo aqui, volto a falar, assuma os casos sim, quando você tiver dúvida em relação à elaboração da peça, correção, uma tese, um despacho confuso, me procura, eu te ajudo. Porque é melhor você fazer assim, pelo menos você está fazendo e aprendendo todo dia, do que às vezes passar para um colega... Não tem problema nenhum, com certeza. Eu não sei por que essa arrogância, né? Outro dia eu fui no fórum fazer uma sustentação oral e eu passei, o João Mendes, ele é em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu passei lá para dar uma olhadinha num processo, um caso em que o processo ainda era físico. E aí eu na fila, esse cartório tinha uma fila para acessar o processo, que é difícil ter após o processo digital, mas tinha. Aí o advogado, um perguntou para o outro, eu tô com um caso, eu preciso fazer uma ação para um menor. Como que funciona a procuração? É fácil, faz procuração pública. Você vê, olha as orientações absurdas, e não é isso. O menor na procuração ele vai ser o quê? Ou assistido ou representado. Então precisa fazer procuração pública. Então a nossa classe é tão esquisita que às vezes parece que tem vergonha de falar, não sei, vamos pesquisar juntos. A nossa classe é tão estranha que ela ensina errado, né? É esquisito, né? Ensina errado. Eu tive até essas dúvidas com relação à procuração há pouco tempo também. Fui ver e eu vi até coisas erradas no próprio YouTube. Eu falava, pô, pera lá, eu acho que não é assim. Por fim, consegui descobrir. Mas assim, isso perguntando, porque se a gente tem ego, se a gente não tem a humildade de perguntar ali, às vezes, quem tem mais experiência, quem já passou por isso, às vezes a gente faz uma coisa errada, prejudica um cliente e o pior de tudo, a gente não aprende. Verdade, verdade. Eu percebo que às vezes você vai entrar em contato com um colega de faculdade, né? E o colega, eu vou mostrar que eu sei. E não pesquisa. A nossa classe, eu acho que é um problema do ser humano, não é a nossa classe, mas é esquisita, né? Parece que é um ego, eu não posso falar que não sei, não posso falar, vamos estudar junto. Que bobagem, né? Que bobagem. O que o ser humano se transformou, né? O pessoal fica até surpreso comigo, né? Porque você sabe como é que é advogado, né? Na roda ali de família, no churrasco, as pessoas adoram perguntar alguma coisa e tirar uma dúvida. Muitas vezes acontece, Pablo, aconteceu isso assim, o que eu faço? Eu falo, olha, eu não sei. Eu realmente, assim, não vou te dar aqui uma informação errada, porque depois você vai se basear nisso, você pode se prejudicar. Que legal. Eu te recomendo procurar uma pessoa especialista nessa área, alguém que atue, porque eu não tenho nem interesse em atuar nessa área, então não sei mesmo. Às vezes a gente tem que ter humildade mesmo, é melhor do que passar a informação errada, sabe por quê? Aí eu, com o meu ego elevado, vou falar alguma coisa para essa pessoa. Aí essa pessoa lá na frente contrata um advogado. Aí esse advogado fala algo totalmente ao contrário do que eu falei. Eu vou ficar como o quê? Desculpe a palavra, mas como burro. Eu falo assim, ela falou tudo errado pra mim, não é nada disso. Aí eu prefiro falar o quê? Não sei. Pelo menos eu tô sendo mais honesto. Isso aí é que nem ensinar endereço errado, né? Para o carro, sabe onde fica aquela rua? Você desce aqui, eu nem sabe onde é. Né? Pra que fazer isso, né? Verdade, né? Doutor, perfeito. Ó, de 36 espécies, o campeão escolheu a espécie correta, adequada. Não é constitucional. O constitucional é um campeão traiçoeiro, perigoso. O juiz, a juíza, eu entendo que não é constitucional porque pagou uma vez IPTU, um exemplo. Não é rural. Você perde ação, você perde por um detalhe bobo. Não, vamos nos campeão de segurança para ganhar com facilidade. O cliente fica feliz e a gente também, né? Depois dessas preliminares, então, a gente foi nos fatos. Nos fatos nós vamos falar o quê? Da posse, de mais de 40 anos, só que a gente precisa aprovar 10, porque a gente está trabalhando com o parágrafo único do 1238. Nós vamos falar que a posse é mansa e pacífica, nós vamos provar isso com as certidões do distribuidor civil, hein, doutor? O doutor vai solicitar no site do TJ as certidões do distribuidor civil no nome da autora e do autor, tá? Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Certidões do distribuidor civil, no nome do autor, da autora e do último proprietário que consta na matrícula. Certidões do quê? Certidões do distribuidor civil. As certidões forenses, né? Da esfera estadual e esfera federal. Beleza. Então, certidão do distribuidor civil, da esfera estadual e federal, no nome do autor dele, da autora, os requerentes, e do nome do último proprietário que consta na matrícula. Proprietário, proprietária.
Então nós temos o quê? Temos os fatos bem completo. Nós vamos falar nos fatos da posse, mansa e pacífica, animus domini. Nos fatos nós vamos fazer o que então? Nós vamos falar dos requisitos, dos pressupostos do capião. Posse, mansa e pacífica, animus domini. A posse eu provo com contas de consumo, água, luz, cadastros. O único comprovante que tem são as contas de luz desde 1994. E tá no nome de quem? No nome dele, do autor mesmo, do Antônio. Uhum. Legal. Agora me fala uma coisa. O Antônio, ele deve ter aquele cadastro Cecira, alguma coisa assim, no CAR? Rapaz, não tem nada assim relacionado à prova rural. Não tem? Não vai ter nada. Não tem nada. Ele teve até problema para se aposentar, sabe? Ele não tem. Eu perguntei já, tudo que eles tinham eram só essas contas de luz mesmo. Tá. Então o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos trabalhar... Você vê como aquele uso capião funcionar seria um tiro no pé, hein, doutor? Você vê? Pois é. Porque o juiz, com certeza, o juiz quer bater meta, a juíza. Então ele ia fazer o quê? Prove que o cadastros rurais, CECIR, CAR, e ele não tem. Ou seja, correria o risco de a gente ter o processo extinto sem resolução do mérito, viu, doutor? Meu Deus do céu. E ele ainda, esse Pedro, né, que faleceu ainda na época, ele sentia que tinha uma dívida com ele, então ele até chegou a efetuar alguns recolhimentos, se eu não me engano. Eu não tive acesso, né, ali ao CNIS dele, mas ele chegou a efetuar alguns recolhimentos, pelo que esse Antônio me falou, né, pelo que o autor me falou. Então, assim, provavelmente isso poderia gerar, assim, algum problema lá na frente, né? Você pega um juiz, uma juíza que quer bater meta do CNJ, e nós estamos nessa fase agora, ainda é o começo do ano, ele com certeza, o assessor, a assessora, apresente documentos para fazer prova do imóvel rural. CECIR, CAR, e aí? A gente não tem um cadastro. Você vê como seria uma escolha equivocada, perigosa? Meu Deus, né? Por isso as pessoas, é o que o doutor falou, as pessoas não fazem as coisas sem estudar, é fogo, viu? É difícil. De qualquer jeito. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Falta responsabilidade, né? Doutor, não, vamos blindar. Então falamos da posse, mas pacífica, animus domini. Falamos que a posse deles é exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Perfeito. Aí que nós vamos fazer? Dentro dos fatos, nós vamos abrir um tópico em negrito, caixa alta, o doutor vai fazer do jeito que o doutor quiser. O doutor pode mandar para mim no WhatsApp do escritório, eu olho, corrijo, ou o doutor, se o doutor quiser, marca uma mentoria igual a essa e eu corrijo a peça. Essa plataforma é sensacional, eu consigo abrir a peça e corrigindo na hora, te explicando passo a passo, tá? Fica a critério do doutor, tá bom? Tá. Depois, vamos abrir um tópico então, ainda nos fatos, da localização e descrição do imóvel. Em caixa alta. Da localização e descrição do imóvel. Uhum. Porque onde o doutor está localizado, o cartório é chato. O doutor acho que já escutou isso, né? O cartório de imóveis é bem chatinho, bem conservador, bem Caxias. Então, algumas vezes já aconteceu da gente ganhar a ação dos campeão e o cartório não querer fazer o registro ou a abertura de uma nova matrícula, ou o registro da sentença na matrícula, de forma originária, porque o cartório alegou que na exordial, na inicial, não tinha localização do imóvel, então seria um risco. Então, para evitar essa dor de cabeça que eu já tive aí, então vamos trabalhar assim, da localização e descrição do imóvel. Nós vamos falar a descrição do imóvel com base na matrícula, se a gente tiver segurança. Se não tiver, nós vamos ter um topógrafo, contratar o topógrafo, e ele vai fazer a planta e memorial descritivo, e nós vamos usar isso nesse local. Planta e memorial descritivo, nós vamos mencionar ali. Mas a foto atualizada do imóvel é aquele mapinha do Google. Sabe aquele mapinha do Google, doutor? Uhum. Nós vamos usar aí nesse tópico da localização e descrição do imóvel. Porque a gente não quer dor de cabeça para amanhã ou depois a gente não conseguir registrar no cartório de imóveis. E o cartório aí nega, hein? O cartório é chato, hein? Uhum. Beleza. Aí nós vamos avançar. Agora nós vamos para o direito. Uhum. No direito, vamos começar falando do princípio constitucional da função social da propriedade e do direito de moradia. Aí, novamente, fala que a posse é notória por mais de 40 anos, que a posse é um direito, é dignidade da pessoa humana, pode falar também. O direito de moradia é um direito de todos. Beleza.
Depois nós vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com 1238 novamente. Artigo 1238. Parágrafo único. Nós vamos explicar que o uso capião é extraordinária, que não exige boa-fé, não exige justo título, então não preciso juntar o contrato. Independente de contrato, eu preciso provar os requisitos, pressupostos, como posse, mas pacífica, nos domini, tá? Tá. Depois nós vamos o quê? Vamos para o enunciado 492. Enunciado 492. Da quinta jornada de direito civil. Vamos falar que a posse é um direito sui generis, um direito autônomo em relação a qualquer outro direito. Vamos bater nisso. Um novo conceito de posse, pode até mencionar. Se o doutor quiser mencionar também uma doutrina minha, pode mencionar. No meu livro eu falo isso. Que a posse tem um novo conceito de posse é o enunciado 492. Pode mencionar meu nome, tá bom? O professor Júlio César Sanches explica, ensina. Pode, não tem problema. Depois você vai comprar o livro mesmo, você vai ver lá. O que o doutor pode fazer agora, nesse momento? Agora chega uma questão focal, hein? Nós vamos, no direito, nos fundamentos, falar do enunciado 492. Só que nós vamos fazer conexão com a súmula 237 do Supremo. Nós vamos falar que o uso capião, ele pode ser... Súmula 237? Isso, súmula 237. Súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Beleza. Ótimo. Aí nós vamos fechar com os pedidos. Os pedidos nós vamos começar pedindo a procedência da ação declaratória para abertura de uma nova matrícula. Requer a procedência da ação. Depois vamos pedir a citação dos confinantes, lado direito, lado esquerdo e fundos. Lembrando que a gente não precisa apontar esses confinantes e confrontantes, senão a gente muitas vezes fica anos e anos para distribuir essa ação. Então, não. Só pede a citação conforme relatório a ser apresentado pelo cartório. Porque o processo de uso capião, doutor Pablo, ele vai passar pelo cartório. Nós vamos distribuir a ação, sai o despacho, chamado despacho inicial, depois vai para o cartório. Isso é um curso normal do processo. É um caminho normal do processo. Então, o cartório que vai levantar quem são os confinantes, confrontantes, quem é o último proprietário. Então, às vezes, o advogado, a advogada, eu explico isso nas aulas, ele se preocupa muito, quem é o confrontante. Ele erra tudo. Ele erra por causa do cliente. O cliente fala errado, ele acha que o locatário, né, é o confinante, é o confrontante, não é. O posseiro, não é, porque o que interessa é o tabular. É os confrontantes de registro. Então, deixa o cartório fazer esse serviço, para não errar. Senão, se fizer, perde muito tempo e o juiz vai pedir para emendar. Tá? Tá. Pede a citação do último proprietário que conste na matrícula os seus herdeiros. Pede a manifestação das fazendas, União, Estado e município. Pede a manifestação do MP, do Ministério Público. Pede a perícia topográfica, por mais que a gente junte uma planta mineral descritivo, usado ou novo, o judiciário vai pedir essa planta feita para o perito, hein? Da confiança dele, tá? Pede o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, caso necessária, para a apresentação das provas orais, porque 40 anos de posse, se o juiz tiver dúvida, pede, né? Sob pena de cessamento de defesa, porque a gente já cria a tese do recurso de apelação.